Não foi o barulho que me acordou naquela manhã de terça-feira. Foi justamente o contrário. Foi o silêncio. Um silêncio diferente do que eu estava acostumada naquela casa. Um silêncio que parecia respirar de um jeito que eu nunca tinha conseguido respirar nos últimos 8 anos. Fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, e pensei, hoje é o dia. Mas para entender aquele dia, você precisa entender como tudo começou. Eu tinha 32 anos quando me casei. Trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital público, fazia plantões duplos nos fins de semana, economizava o que podia, vivia em um apartamento pequeno, mas meu, com as minhas coisas, com o meu cheiro, com a minha rotina. Não era luxo, era liberdade. E na época eu ainda não sabia o valor real que essa palavra carregava. Meu marido era um homem gentil quando estava longe da mãe dele. Essa é a verdade mais honesta que posso contar. Quando éramos só os dois, ele ria fácil, me ligava no meio do plantão só para perguntar se eu tinha comido. Chegava com aquelas tulipas amarelas que eu nunca pedi, mas sempre gostei. Ele sabia quem eu era quando não havia mais ninguém por perto. O problema é que perto da minha sogra, ele virava outra pessoa. Não era maldade, acho, era fraqueza. E fraqueza, dependendo de onde ela senta, machuca tanto quanto maldade. A proposta de morar na casa dela veio embrulhada em boas intenções, como quase tudo que depois se revela um problema. Minha sogra tinha uma casa grande, 3 quartos, e estava sozinha desde que o marido dela tinha falecido 2 anos antes. Meu marido era filho único. E eu era a nora nova que ainda estava tentando entender as regras não escritas de uma família que não era a minha. É temporário, ele disse. A gente junta dinheiro, compra o nosso lugar e em 2 anos a gente sai. 2 anos. Eu repito isso porque é importante. 2 anos que viraram 8. Nos primeiros meses eu tentei. Quem me conhece sabe que eu não sou de desistir fácil. Acordava cedo, ajudava no café, perguntava se precisava de algo no mercado quando saía para o plantão. Tentei aprender o nome de cada pessoa que minha sogra mencionava nas histórias dela, tentei rir nas horas certas, tentei ocupar o mínimo de espaço possível, como se eu pudesse me tornar transparente se me esforçasse o suficiente. Mas minha sogra tinha um jeito de falar que cortava sem levantar a voz. Não era grito, era precisão cirúrgica, um comentário aqui, um silêncio estratégico ali, uma sobrancelha levantada no momento exato. Eu aprendi a reconhecer cada um desses sinais com o tempo, da mesma forma que a gente aprende a reconhecer quando uma tempestade está chegando antes que ela chegue. A cozinha foi o primeiro campo de batalha. Não declarado, claro. Nunca era declarado. Eu gosto de cozinhar. Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a avó dela, e tem nessa transmissão uma coisa que vai além da receita. Tem afeto, tem memória, tem identidade. Um dia, fiz um frango assado com ervas e limão siciliano, algo que eu tinha aprendido com uma colega de trabalho. Coloquei na mesa com orgulho, aquele cheiro tomou conta de toda a casa. Minha sogra provou, mastigou devagar, pousou o garfo. Diferente, ela disse. Só isso, diferente. Meu marido olhou para o prato. Eu prefiro o da minha mãe, ele comentou, com uma leveza que doeu mais do que se ele tivesse falado com raiva. Aprendi a não cozinhar quando minha sogra estava em casa. Aprendi a perguntar antes de usar o forno. Aprendi que a ordem das panelas na prateleira não era aleatória e que colocar a frigideira no lugar errado gerava um comentário que durava 3 dias. Aprendi que o banheiro do casal tinha um horário implícito, que a máquina de lavar seguia uma lógica que nunca foi explicada para mim, mas que eu era esperada para adivinhar. Aprendi, acima de tudo, que naquela casa eu era uma convidada que havia ficado tempo demais. Minha sogra nunca disse isso com essas palavras, mas uma tarde, quando eu estava passando pelo corredor, ouvi ela ao telefone com uma irmã. Não ouvi tudo, ouvi o suficiente. Não sei o que meu filho viu nela. Trabalha feito homem, não sabe nem arrumar uma casa direito e ainda fica aqui como se fosse a dona do lugar. Fui para o quarto. Sentei na cama, não chorei. Naquele momento específico não consegui chorar. Era como se algo tivesse ficado paralisado dentro de mim, como quando a gente leva um tombo forte e o corpo demora 1 segundo para sentir a dor. Quando meu marido chegou do trabalho naquela noite, contei o que tinha ouvido.
Ele ficou quieto por um momento. Depois disse: "Você deve ter entendido errado. Minha mãe não fala assim." E foi nesse momento que eu entendi uma coisa importante. Eu estava sozinha naquela casa de um jeito que não tinha nada a ver com o número de pessoas que viviam ali. Passou 1 ano, passou 2. A promessa dos 2 anos virou uma piada que ninguém ria. Toda vez que eu tocava no assunto de procurar um apartamento, aparecia uma razão nova. O mercado estava ruim. Precisávamos juntar mais. Minha sogra estava precisando de companhia. Não era o momento certo. Sempre havia uma razão. E eu, que tinha passado a vida inteira acreditando que paciência era uma virtude, fui deixando os meses passarem como se fossem areia escorrendo entre os dedos. Mas tem uma coisa que eu fazia naquela casa que minha sogra nunca soube, e meu marido sabia, ou pelo menos deveria saber. Desde o primeiro mês, tínhamos combinado de dividir as despesas da casa. Era justo, era o certo a fazer, e eu nunca me neguei. Pelo contrário, propus eu mesma. Não queria dever nada para ninguém. Não queria que minha sogra pudesse dizer que eu vivia de graça sob o teto dela. Todo dia primeiro, eu transferia o valor combinado para o meu marido. Conta de luz, água, mercado, uma contribuição pela moradia. Somava um valor que durante 8 anos acumulou o suficiente para comprar um carro novo a cada 2 anos. O que eu não sabia era o que acontecia com esse dinheiro depois que ele saía da minha conta. Descobri por acidente. Como quase todas as verdades importantes da vida, essa chegou sem avisar. Era uma sexta-feira. Eu tinha chegado mais cedo do plantão porque uma colega tinha me substituído, e a casa estava quieta. Minha sogra tinha saído para uma consulta. Meu marido ainda estava no trabalho. Eu me sentei na mesa da cozinha com um copo de água e, sem saber bem porquê, peguei o celular e fui olhar meu extrato bancário. Esse hábito de conferir os números eu tinha cultivado desde nova. Minha mãe me ensinou que dinheiro precisa de atenção como planta precisa de água. Ali estavam 8 anos de transferências. Números certinhos, todo dia primeiro, sem falhar uma vez. Fui até a cômoda do quarto, onde meu marido guardava os documentos da casa. Não estava bisbilhotando, estava procurando o carnê do plano de saúde que eu precisava assinar. E foi ali, numa pasta laranja que eu nunca tinha aberto, que encontrei os extratos da conta dele. Sentei no chão. Literalmente no chão, porque minhas pernas não sustentaram. Minha sogra nunca tinha recebido 1 centavo daquele dinheiro, nem um único mês. 8 anos de transferências, e o que chegava para ela era só o que meu marido achava que devia dar com o dinheiro dele, sem que ela soubesse da minha parte. Ele tinha uma conta separada que eu não conhecia. Cada transferência que eu fazia sumia ali dentro. Para quê? Não sei. Nunca soube ao certo. Mas sei que naquele chão de madeira escura, com os papéis espalhados ao redor de mim, alguma coisa terminou. Não foi raiva o que eu senti primeiro. Foi clareza. Como quando a lente de um microscópio foca de repente e o que era borrado vira forma, contorno, realidade. Eu enxerguei 8 anos de uma vez só. Enxerguei cada vez que minha sogra reclamou da minha presença, sem saber que eu pagava por ela. Enxerguei cada vez que meu marido disse que não tinha dinheiro para a gente alugar um lugar. Enxerguei cada promessa de 2 anos que virou 8. Guardei os papéis exatamente como estavam. Fechei a pasta laranja. Coloquei de volta no lugar. Não disse nada naquela noite, nem naquela semana. A raiva, quando chegou, chegou fria. E raiva fria é perigosa de um jeito muito diferente da raiva quente. A raiva quente grita, bate portas, diz coisas que depois tenta desaprender. A raiva fria planeja. A raiva fria acorda cedo e dorme tarde, e faz cálculos que ninguém vê sendo feitos. Comecei a pesquisar imóveis naquela mesma semana. Não falei para ninguém. Ligava durante os intervalos do plantão, visitava nos dias de folga dizendo que estava na casa de uma amiga, abri uma conta em outro banco, uma que só eu sabia que existia. Cancelei o cartão compartilhado que eu e meu marido tínhamos e pedi de volta meu limite para o cartão individual, com uma história simples que o banco aceitou sem complicar. Eu era técnica de enfermagem há quase 15 anos. Sabia fazer hora extra, sabia aceitar plantão dobrado sem reclamar, sabia passar a noite inteira em pé e ainda assim tomar boas decisões. O que eu aprendi naquela profissão,
mais do que qualquer outra coisa, é que crise exige método, que quando tudo parece caindo, a pessoa que mantém a cabeça no lugar é a que faz diferença. Então eu mantive a cabeça no lugar. Durante 6 meses, vivi aquela vida dupla com uma calma que hoje me surpreende quando olho para trás. Acordava, fazia café, sorria para minha sogra, ia trabalhar, visitava apartamentos em segredo, voltava, jantava, dormia ao lado de um homem que eu havia deixado de reconhecer. Não havia mais discussão entre nós, porque eu havia parado de esperar que ele fosse diferente. Quando você para de esperar, para de se decepcionar. E quando para de se decepcionar, fica surpreendentemente tranquila. Minha sogra notou antes do meu marido. Ela me observou por semanas com aquele olhar dela, calculista, tentando entender o que tinha mudado. Certa vez cruzou comigo no corredor e disse, sem contexto nenhum: "Você está estranha." "Estou bem", respondi, descansada. Ela franziu a testa, não disse mais nada. O apartamento que eu encontrei não era perfeito. Era um 2º andar, 2 quartos, em um bairro tranquilo a 20 minutos de ônibus do hospital. Tinha uma janela na sala que pegava sol da manhã e uma pequena área de serviço onde eu imaginei já colocar vasos de manjericão e alecrim. O quintal era compartilhado com os outros moradores do prédio pequeno, mas tinha uma mangueira velha no canto que me pareceu a coisa mais bonita que eu tinha visto em muito tempo. Assinei o contrato numa quinta-feira de manhã, antes do meu plantão. Minha mão não tremeu. Passei as semanas seguintes organizando a mudança em silêncio. Mandava pequenas caixas para a casa de uma amiga, aos poucos, sem pressa. As minhas coisas mais importantes, os livros, as fotos da minha mãe, as panelas que eu tinha comprado antes de casar e que nunca usei naquela cozinha porque havia um horário implícito para tudo. Levei a colcha de crochê que minha avó tinha me dado. Levei o meu diploma emoldurado, que ficava num canto do quarto onde eu achava que ninguém prestava atenção. Ninguém prestou mesmo. Na noite anterior à mudança, deitei na cama e fiquei olhando para o teto por muito tempo. Não havia arrependimento. Havia, talvez, uma tristeza de textura diferente, a tristeza de quando a gente finalmente aceita que uma coisa não vai ser o que esperava, que nunca vai ser, e que segurar essa esperança por mais tempo só machuca a mão. Pensei no meu marido, pensei nos momentos bons, porque eles existiram. Pensei nas tulipas amarelas, no riso fácil, na pessoa que ele era quando estava longe da versão de si mesmo que a mãe precisava que ele fosse. Pensei se em outra vida, em outras circunstâncias, as coisas teriam sido diferentes. Talvez, mas essa não era outra vida. Essa era a minha, com 40 anos, e eu não ia desperdiçar o que sobrava dela, esperando por uma versão de alguém que só existia em circunstâncias muito específicas. Dormi melhor naquela noite do que em muito tempo. De manhã, acordei antes do alarme. A casa ainda estava quieta. Minha sogra não levantava antes das 8. Meu marido saía às 7h30 para o trabalho, e quando saiu naquela manhã, me deu um beijo rápido na testa, sem perceber nada diferente, e foi embora. Eu fui levando as últimas bolsas para o carro que uma amiga minha tinha estacionado na rua, quieta, sem bater portas, sem pressa, volta e meia. Volta e meia. Até que o quarto estava vazio de tudo que era meu. Antes de sair, fui até a cozinha. Coloquei um envelope sobre a mesa, embaixo do potinho de sal, onde a minha sogra não poderia deixar de ver quando fosse preparar o almoço. Dentro do envelope havia 2 coisas. A primeira era uma folha com os comprovantes de todas as transferências que eu tinha feito nos últimos 8 anos. Cada data, cada valor, organizados em ordem cronológica. A segunda era uma nota manuscrita, curta, sem raiva. Para que a senhora saiba, eu nunca fui uma convidada. Eu pagava pela minha presença aqui há 8 anos. O que aconteceu com esse dinheiro? A senhora deve perguntar ao seu filho. Fui embora sem fazer bagunça. Levei só o que é meu. Boa sorte. Não assinei. Não precisava. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. O sol já estava bastante alto quando cheguei ao carro e minha amiga estava lá com 2 copos de café, me esperando sem fazer perguntas, porque é esse o tipo de amizade que a gente precisa ter na vida. A que sabe quando ficar quieta e quando estar presente. Tomamos o café paradas ali mesmo, na calçada, antes de ligar o motor. Pronta? Ela perguntou.
Estava pronta faz tempo, eu disse. A ligação do meu marido veio às 3 da tarde. Eu estava colocando os livros nas prateleiras do apartamento novo quando o celular vibrou. Deixei cair a chamada. Veio outra. Deixei cair também. Veio uma mensagem. A gente precisa conversar. Minha mãe está muito mal. Depois. Você não podia fazer diferente? Depois, um longo silêncio digital que durou horas. Minha sogra não entrou em contato. Nunca entrou. Até hoje não sei o que ela sentiu quando abriu aquele envelope, se foi vergonha, se foi raiva, se foi aquela espécie de surpresa desconfortável de descobrir que a história que você estava contando para você mesma não era a história completa. Imagino que foi tudo isso ao mesmo tempo. Espero sinceramente que tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, meu marido tentou conversa várias vezes. Veio ao apartamento, toquei o interfone, mandou flores, devolvi, mandou mensagens longas, li e não respondi. Não havia mais o que conversar no sentido que ele esperava. Eu não estava furiosa. Como se sai de um lugar onde a gente ficou tempo demais? O divórcio foi processado 6 meses depois, sem drama, sem briga pelo apartamento que era meu e estava no meu nome, sem discussão sobre o que era de quem. Eu não queria nada que tivesse o cheiro daquela casa. Queria começar do zero com as minhas mãos, que é o único jeito que eu conheço de começar. Hoje, de manhã, antes do plantão, eu passo na área de serviço e molho os vasos. O manjericão pegou bem. O alecrim está lindo. A mangueira do quintal deu frutos na última estação e o vizinho do primeiro andar me trouxe uma sacolinha com manga rosa, que é a minha favorita, sem que eu tivesse pedido. A janela da sala pega sol das 7 às 10. Eu tomo o café ali, em pé, olhando para a rua, e tem nesses 30 minutos uma qualidade de paz que eu não encontrava há tanto tempo que me esqueci que ela existia. Não é a paz de quem resolveu todos os problemas. É a paz de quem resolveu o problema principal. Parou de viver numa história que não era a dela. Tem muita gente que me perguntou, ao longo do tempo, por que eu não falei antes? Por que não confrontei minha sogra? Por que não dei um ultimato ao meu marido? Por que não exigi o que era meu em voz alta? E eu entendo a pergunta, porque é a pergunta que a gente faz de fora, quando não foi a pessoa que viveu aquilo. De dentro, as coisas têm outra lógica. Quando você está dentro de uma situação assim, você passa muito tempo acreditando que está errada. Que a sensação de desconforto é exagero seu, que você devia ser mais flexível, mais paciente, mais grata. As vozes ao redor, e às vezes a voz dentro da sua própria cabeça, repetem isso com tanta frequência que vira verdade por um tempo. E quando finalmente para de ser verdade, quando a clareza chega, você não tem mais energia para gritar. Tem só energia suficiente para se mover. Eu me movi. E existe uma coisa que aprendi com tudo isso que não consigo guardar só para mim. O silêncio não é sempre fraqueza. Às vezes, o silêncio é a estratégia mais inteligente disponível. Às vezes, ficar quieta enquanto o mundo ao redor faz barulho é a forma mais poderosa de se proteger. Porque o barulho chama a atenção, o barulho gera reação, o barulho dá às pessoas a chance de se preparar para você. E tem momentos na vida em que você não pode dar essa chance. Eu construí a minha saída em silêncio. Cada pesquisa, cada visita, cada transferência para a conta nova, cada caixa levada às escondidas, não porque tinha medo, mas porque entendi, com o tempo, que quando você está num ambiente onde o seu bem não é a prioridade de ninguém, você precisa ser sua própria prioridade. E ser sua própria prioridade, às vezes, parece egoísmo para quem está de fora. Para quem está de dentro, é sobrevivência. Tem uma coisa que as pessoas que vivem situações parecidas com a minha costumam me dizer quando me contam as histórias delas. Mas eu não tenho como sair, não tenho para onde ir. E eu ouço isso com cuidado, porque sei que é real, que não é desculpa, que as circunstâncias de cada um são diferentes e eu não estou aqui para julgar o ritmo de ninguém. Mas eu também sei que, na maioria das vezes, o impossível e o difícil se parecem muito antes de você começar. E que começar, mesmo que devagar, mesmo que em segredo, mesmo que assustada, é diferente de não começar. Eu comecei com uma pesquisa no celular durante um intervalo de 15 minutos no corredor do hospital.
com uma ligação que eu fiz sussurrando no banheiro porque não queria que ninguém ouvisse, com um valor pequeno transferido para uma conta nova, só para ver se eu conseguia, só para sentir o que era ter um plano que era meu. E foi assim, uma coisa de cada vez, sem pressa, sem barulho, sem avisar. Os vasos na área de serviço, a manga rosa do vizinho, o café na janela com o sol das 7, a colcha da minha avó na cama que é só minha. São coisas pequenas, são coisas imensas. Você que está ouvindo isso agora e reconhece alguma coisa nessa história, eu não sei exatamente qual é a sua situação. Não sei se é a casa da sogra, se é outra coisa, se é uma circunstância diferente com o mesmo peso. Mas se você está carregando algo que não é seu para carregar, se está num lugar onde a sua presença é tolerada, mas não celebrada, se está esperando uma permissão que nunca vai vir, quero que você saiba uma coisa. A resposta mais poderosa para quem diz que você não tem direito não é a discussão que te prende no mesmo lugar. É a construção silenciosa de um lugar onde você tem todos os direitos. Não precisa ser hoje, não precisa ser rápido, não precisa fazer barulho, mas precisa começar. Em algum momento, de algum jeito, uma coisa de cada vez, precisa começar. E se precisar de uma prova de que é possível, estou aqui. Com o meu manjericão, o meu sol da manhã e a paz de quem escolheu a si mesma antes de ser tarde demais. Obrigada por ter ficado até o final dessa história. Se ela tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com quem você acha que precisa ouvir. Às vezes, a história da gente é exatamente o que alguém estava precisando encontrar. Até a próxima.